Pronto, estamos gravando. Vou colocar o link do nosso chat aqui, que muitas vezes o pessoal chega e não chega agora, né? Aí, como primeira direção intelectual que está participando e não está ainda no chat, vou colocar aqui. É um grupo, né, paralelo que a gente usa para ir conversando durante a aula, tá bom? Coloquei o link aí agora no canal. Fala aí, Ramon. Fala, Ramon. Fala, Renan, Gustavo, Rebeca, Bernardo, Caio. Bom, galera, muito boa noite a todos. Hoje eu quero aproveitar o timing para conversar com vocês sobre o Enem, beleza? Não vou falar especificamente do Enem, mas eu quero tomar o Enem como exemplo do assunto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Na semana passada a gente ia ter a direção intelectual, não consegui fazer, porque ainda estou em viagem, né? Mas acabou que foi providencial. Falei, Johnny, boa noite. Que a gente conseguiu fazer essa direção intelectual agora, e ela caiu exatamente, né, no dia em que saíram as notas do Enem. E o que a gente vê, né, agora pela internet em geral, fala, Nicolas, primeira vez aqui, excelente. O que a gente vê aí pela internet em geral, o que a gente vê, né, a postura que a gente encontra as pessoas manifestando diante do Enem neste momento, é coincidência, né, com muitas aspas, amor. É uma postura de completa pusilanimidade, né? Ou seja, que pusilanimidade? Alma pequena. É todo mundo agora se colocando como se fosse um coitadinho, porque foi injustiçado, porque mudaram o peso da redação do Enem, porque a TRI veio mais difícil, veio mais baixa, o pessoal tirando 40, acertando 40 questões em linguagens, por exemplo, e ficando nem com 700, né? Que foi o meu caso mesmo. Né? Para vocês terem uma noção, eu acertei 40 questões de linguagem, eu fiquei com 681. Né? Eu vi um rapaz que me mandou mensagem no WhatsApp que ele fez 39 questões, ficou 650. Né? Então, assim, aí o pessoal, diante disso, o que faz? Só conhece uma única reação possível: se encolher em posição fetal e ficar chorando. Veja, como se a TRI tendo vindo alta ou baixa, ela não seja uma coisa que independe de você, né? O que depende de você? Acertar mais questões, né? O que eu tomo como mensagem para mim a partir do momento em que eu acerto 40 questões e não tiro nem 700? Que fazendo uma próxima prova do Enem, a minha obrigação é gabaritar linguagens, né? Por quê? Porque aí dessa forma eu não vou estar mais dependendo da TRI, tanto faz. Se eu gabaritar, eu vou ter que tirar a pontuação máxima. Veja, você fica com risco até se você tira uma nota muito boa, como foi o meu caso, por exemplo, em humanas. Né? Mesmo tendo acertado 44, não fiquei com a nota máxima em humanas. Na verdade, eu fui jogado bastante para baixo. Né? Eu só errei uma questão e eu fiquei com menos pontuação do que um rapaz, por exemplo, que fez 42 questões. Né? Acontece. Acontece. A conta do Enem é assim. Aqui eu quero usar essa direção intelectual para quê? Para lembrar a vocês novamente daquele princípio do prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Vocês vão ver isso no Enem, vocês vão ver isso nos concursos militares, vocês vão ver isso nos concursos civis, vocês vão ver isso nos concursos policiais. É, é isso, filho. É isso. É assim que funciona. Né? Você tem a parte que depende de você. Né? Você tem a parte que depende de você, você tem aquilo que depende do seu esforço. E você tem aquela outra parte que não depende de você, que não tem nada a ver com o seu esforço, que são as regras do jogo, digamos assim. Então, diante das regras do jogo, o que você pode concretamente fazer? Você pode ser uma daquelas pessoas que entende as regras e usa as regras a seu favor, ou você pode ser uma daquelas pessoas que senta e chora e fica reclamando o quanto que o mundo é injusto, o quanto que isso é um absurdo, o quanto isso, o quanto aquilo. Né? E o ponto é, sinceramente, brigar contra a regra do jogo, principalmente esse tipo de jogo, não me parece o tipo de colina que vale a pena morrer, né? Assim, tem um ditado americano, né? The hill to die on. Ditado em inglês, na verdade, anglófono. The hill to die on, ou seja, a colina em que você vai morrer. Você escolheu o lugar ali que você vai defender até a morte. Assim,
cara, você brigar contra o Enem, você brigar contra o fato de que a AFA só resolveu abrir 5 vagas, você brigar contra o fato de que as notas de corte estão ficando cada vez mais, a prova das PSEX está ficando cada vez mais difícil, você brigar contra o fato de que a prova de oficial bombeiro do Paraná agora virou de nível superior, você brigar contra a iminência de todas as provas de CFO serem de nível superior. Veja o que você vai ganhar brigando contra essas coisas e qual vai ser o resultado da sua briga. Você vai realmente conseguir mudar alguma coisa? É muito improvável, né? É muito improvável. Então, a única postura possível, se você está disposto a jogar o jogo, é entender as regras, levantar a cabeça e lutar de acordo com essas regras, né? Você não vai mudá-las. Uma vez que você esteja lá dentro, de repente, você até consegue mudar alguma coisa, né? Mas hoje, você estudando para a prova, você não vai mudar nada. O Francisco falou, cara, essa da AFA, saber que só tem 5 vagas me deixa triste, mas penso, pô, se tem gente que consegue, porque eu não posso? É isso, Francisco, você nunca deve cultivar essa tristeza, né? Eu não estou negando aqui para vocês a existência real da tristeza, a existência real daquela sensação de, pô, por mais que eu tenha me esforçado, eu não consegui. Né? Tem gente, às vezes, que vai chegar aí, né, a ter por exemplo, na AFA, né? Tem um caso aqui, a Isabela, né, ela estudou para a AFA durante anos, a Ayla, não sei se ela está ao vivo aqui agora também, a Ayla estudou durante anos. A cada ano que faziam, eu via essas meninas tendo resultado cada vez melhor, mas não foi o suficiente para o que a banca queria. Mas veja, já estava fora do alcance, aí já não é uma coisa que tem a ver com a Isabela e com a Ayla, né? Isso já não é uma coisa que tem a ver com o João, que fez o Enem e parece que a TRI veio baixa para todo mundo em linguagens e ele acertou 35 e ficou com 600. Isso não tem a ver com o Gabriel, que fez a prova das PSEX e ele, né, notou que a física está ficando cada vez mais difícil, não deu tempo dele dominar a física até ali. A gente tem que dissociar, a gente tem que dissociar aquilo ali do nosso valor pessoal. Não pode tratar aquilo como se fosse, né, um julgamento de quem você é. E o que eu mais vejo, o erro mais comum que eu vejo as pessoas fazendo, não terem essa postura de jogo, né? O que eu falei para vocês na live lá do jogo da aprovação. Você tem que tratar essa busca da aprovação como um jogo, no qual você pode ficar melhor a cada ano que passa. E é só isso que você pode fazer. Se for possível, e nisso entra também, para aqueles que têm fé, é a vontade de Deus. Ah, Mateus, eu acho que eu não tenho fé. Então, filho, se você não tem fé, né, se você não acredita que existe um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que tem uma providência divina, que providencia por você, se você acha que tudo que Jesus falou é baboseira, veja, nesse caso, você é obrigado a acreditar numa outra coisa, que será, né, o mero materialismo bruto, destinado pelos próprios genes e pelas próprias circunstâncias. Né? Você nunca vai poder acreditar, por exemplo, em livre-arbítrio. Você vai ser forçado a acreditar num determinismo do tipo mais brutal que existe. Que é, você age da forma como você age porque você tinha que agir. É o que a gente chama de destino. Né? Principalmente com as recentes descobertas genéticas e com toda a teoria evolucionista, você vai ter que se conformar num destino. Então, também é só, se você for por esse outro lado, você vai chegar no mesmo resultado, né? Assim, eu tenho fé. Beleza, então, filho, é o seguinte, já foi o teu destino que estava inscrito na própria possibilidade dos genes que você herdou e das circunstâncias ambientais nas quais você se encontra, né? E o ambiente te selecionou daquela forma, você não estava apto o suficiente. Destino, filho. Não tem o que fazer, entendeu? Então, diante do destino, você pode ser um daqueles fracos, mal adaptados, que ficam chorando enquanto saem do pool genético e são totalmente excluídos da marcha da história, da marcha das espécies. Ou você pode, né, se adaptar e lembrar daquilo que Charles Darwin dizia, né? Charles Darwin dizia para a gente o seguinte: a espécie que sobrevive não é a mais forte nem a mais veloz, mas a que melhor se adapta às circunstâncias nas quais ela se encontra. É o seguinte, é isso, né? É isso, meu filho. É você que escolhe aí agora, né? Você se adapta ou você fica aí para trás. Se você não quiser olhar pelos olhos da fé, você pode olhar pelos olhos aí do determinismo mais brutal, das seleções específicas, né? Das seleções de origem natural e genética. Tá bom? É isso aí, filho. É isso aí. Agora, de um lado ou de outro,
por um lado ou por outro. Vale a pena ser um chorão que fica chorando diante do resultado? Não. Por exemplo, a minha média, se, se a minha média no Enem em específico, né? Se eu considero a média dentro dos pesos, por exemplo, que a bancada UF, aqui de Medicina de Niterói, ela cobra, eu fiquei com 802. Se eu considero a média simples, né, somar tudo e dividir por 5, por 786 minha média. Ou seja, eu tive um aumento de 16 em relação ao Enem de 2023. Eu estou muito satisfeito. Eu fiz o Enem ali por esporte, tive um aumento e pretendo continuar nessa marcha de aumento em aumento, até chegar um momento em que eu vou fazer a prova do Enem e toda prova que eu fizer eu vou gabaritar, que é o meu objetivo final. Eu já teria alcançado isso se eu tivesse mais tempo para fazer esse negócio. Mas hoje não tem. Mas como eu disse já para vocês, assim, para mim, né, fazer a prova do Enem, assim como fazer a prova de diplomata, etc., não é uma coisa de necessidade financeira imediata, não é porque eu quero necessariamente ingressar na faculdade X ou Y agora. Até porque, né, estou esperando mais uma Maria aí, né? Vem a Maria Tereza. Então, as coisas se complicaram bastante para que eu possa direcionar em 8, 9 horas do meu dia, talvez, para fazer uma faculdade, fazer uma atividade não remunerada nesse momento. Mas nada me impede de dominar o modelo do Enem e daqui a, por exemplo, 10 anos, quando as coisas estiverem mais tranquilas para mim, eu já tiver mais ainda bem estabelecido em termos empresariais, né? Minha empresa tiver crescido mais, a Ford tiver crescido ainda mais, eu já tiver, de repente, um curso preparatório que ensine de verdade, que não seja só uma máquina de dinheiro de roubar de alunos e assim vai. Não sei o que vai acontecer aí para frente. Então, nada me impede daqui a 10 anos eu falar, bem, agora eu acho que dá para eu fazer medicina agora, né? Agora eu estou tranquilo. E aí, se eu já domino o modelo do Enem, se toda a prova do Enem que eu faço eu gabarito, né? Eu só estou na vantagem. E, ao mesmo tempo, dominando a prova do Enem, eu posso ajudar aqueles que querem ter bons resultados no Enem, e isso se abre como uma melhor possibilidade para a minha empresa, para a Forge Educação, né? Abre outras possibilidades, assim como hoje eu posso pegar, fazer uma mentoria, Forge de Cadetes do CFO Submerge, pegar o pessoal que vai fazer o CFO Submerge pela mão, mostrar como eu faço a prova, e eles vão crescendo junto comigo, vão vendo resultados, né? Então, assim, aqui, para mim, está tudo integrado. Está tudo integrado. Está tudo dentro de uma narrativa biográfica. E é não ter essa narrativa biográfica muito bem construída, não saber exatamente o que está fazendo na sua vida, que é o grande problema que você enfrenta quando você tá estudando aí, né? E às vezes você se depara, por exemplo, com uma nota baixa porque o TRI, né, ficou para baixo, ou porque a correção da redação mudou, ou porque sei lá o quê, ou porque a AFA resolveu só dar 5 vagas. Se você não tem uma narrativa biográfica, se você não entende isso aí que você está fazendo, esse esforço que você está fazendo para a aprovação, como um capítulo na biografia da tua vida, o que vai acontecer com você? Diante de um mero setback, ou diante de um mero, que não chega nem a ser fracasso, né? Um mero deslize. Alguma coisa que, tá, não vou poder fazer medicina agora, pelo jeito vai ter que ser no ano que vem. Não vou poder entrar na AFA, mas assim, pô, meu sonho mesmo é ser piloto, então, cara, tanto faz, eu vou fazer outro concurso, depois eu vou entrar numa escola de aviação civil e eu vou virar piloto. Assim, tudo faz. O objetivo final não muda. Mudou aqui só um caminho, né? O resto, tanto faz, né? Qual o caminho que eu vou chegar? Sei lá, cara. Mas eu dou a volta aqui e subo a montanha do mesmo jeito. Né? As pessoas, falta isso aqui no Brasil, as pessoas, por quê? O que nos sobra, né, diante de uma sociedade que só coloca duas opções: ou você tem que idolatrar alguma coisa, né, e ser absolutamente louco por aquela coisa, ou, por outro lado, você tem que agir de forma absolutamente medíocre, pequena, mesquinha, pusilânime, né? Você tem que ser aquele sujeito mesmo de alma pequena, né, que faz tudo resmungando, com cara de cu o tempo todo, né? Você está sempre com raiva do seu trabalho, você acha seu trabalho uma merda, porque é um absurdo que você tem que trabalhar para sobreviver, afinal de contas, né? É muito mais razoável que, sei lá, alguém sustentasse você para sempre, né? Então, aí você só tem essas duas opções diante da vida, assim, você nunca constrói a narrativa biográfica, entendeu? Você nunca constrói uma visão de vida integrada. Você nunca constrói essa unicidade de você saber, tá, se eu não vou fazer isso agora, assim, meio que tanto faz. Meio que tanto faz, né? Porque tem outro caminho ali para eu fazer, a vida vai acontecendo, e na verdade, né, eu me lembro daquele negócio que o Ortega y Gasset falava: eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Ou seja,
Por um lado tem a minha vontade, por outro tem as circunstâncias. E eu não me salvo a menos que eu as salve também. É a segunda parte da frase. Muita gente conhece a primeira, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. E só me salvo se as salvo também. Ou seja, ou você integra as circunstâncias, você reabsorve as circunstâncias, que essa é uma outra frase dele, né? A reabsorção das circunstâncias é o destino concreto do homem. Ou você reabsorve essas circunstâncias, você para de lutar contra elas, você para de estar o tempo todo resmungando contra elas, você tem uma visão maior de futuro, de fato, sabendo o que você quer fazer com a sua vida, ou você vai estar sempre abaixo das circunstâncias. E nesse caso, são as piores coisas que podem acontecer na tua vida. Porque se você está sempre abaixo das circunstâncias, você é sempre aquele sujeito pequenininho, resmungão, né, que está sempre achando que tudo está contra você, que o mundo é injusto, que as coisas não deveriam ser assim. E eu, olha só, eu falo isso aqui porque eu já fui um sujeito assim, né? Eu passei todo o meu período de escola reclamando do sistema educacional, dizendo que era um absurdo, né, a forma como a escola nos forçava a estudar várias coisas que não nos seriam úteis para o resto da vida depois. Porque se eu queria fazer uma coisa que nada tinha a ver com matemática, química, física ou biologia, por que é que eu era forçado a estudar matemática, física, química ou biologia? Aquilo era absurdo, né? Eu era aquele tipo adolescente revolucionário na escola, né? Aí eu me recusava a fazer o papel ridículo de me recusar a assistir às aulas, né, de matemática, física, química e biologia. Eu levava um livro, então enquanto o professor estava lá com toda a boa vontade do mundo dele explicando matemática, estava eu lendo, né? Eu falava assim, eu estou cagando para a sua cara. Eu ficava lá sentado lendo. Eu fiz isso. Eu fiz isso quando eu era mais novo. Porque eu era o Raskolnikov. Esse é o problema. Graças a Deus eu não cheguei a matar uma velhinha, né? Mas eu estava vivendo literalmente um personagem de Crime e Castigo, Raskolnikov. Agora, é, eu notei que, cara, isso não é jeito de viver, entendeu? O que, que eu ganhei concretamente disso? Nada. Teve uma coisa boa que eu ganhei, porque Deus é bom, né? E mesmo das nossas cagadas, ele tinha uma coisa boa. Foi o hábito da leitura. Como eu ia para a escola e a maior parte das aulas eu não assistia simplesmente, e eu também não pegava no celular, então eu ganhei muito tempo para ler e aí eu ficava lendo muito. Aí eu ganhei o hábito da leitura, né? Inclusive, uma habilidade muito grande que eu ganhei nessa época foi conseguir me concentrar em qualquer ambiente. Pode ter gente falando à minha volta, pode ter outro assunto sendo tratado. Se eu pegar meu livrinho aqui, eu sento no meu canto, posso estar numa festa, posso estar onde for, eu consigo me concentrar na minha leitura. Foi uma habilidade que eu aprendi na marra, né, nessa circunstância em específico. Mas, veja, fora isso, tá, uma habilidade boa, mas eu poderia ter aprendido isso sem ter sido, né, esse sujeitinho mesquinho, pequenininho, fraco, que fica o tempo todo apontando o dedo e reclamando da vida. Eu podia ter adquirido essa mesma habilidade de outra forma. Então, assim, eu não vejo nenhum benefício concreto em você ser uma pessoa assim. Hoje, eu sou uma pessoa muito mais madura do que era naquela época, ainda muito longe do que desejo ser, mas já muito melhor do que era naquela época ali. Né? Eu entendo que, na verdade, todas as minhas ações de reclamação, todas as minhas ações de murmuração, de apontar dedo, de reclamar disso, daquilo, nada mais eram do que uma tentativa de conservar o meu egozinho ferido, né, intacto, porque o meu ego estava profundamente ferido pelo fato de que eu não conseguia entender matemática, física e química com a mesma facilidade que eu aprendia filosofia, sociologia, história, geografia. Veja, e daí, né? O que eu entendi mais em você não conseguir aprender da mesma forma? Aliás, só pode ser assim mesmo, né? Porque mais tarde, estudando sobre aprendizagem, né? Mais tarde, me fazendo minha pós-graduação em neuropsicopedagogia, etc. Uma coisa que eu notei de fato, né, coisas diferentes se aprendem de formas diferentes, né? Assim, se alguém conseguir aprender matemática do mesmo jeito que aprende filosofia, esse sujeito é o Homem-Aranha, né? Esse sujeito ele é esse sujeito aí é um super-herói, né? Ninguém aprende matemática do mesmo jeito que aprende filosofia. Assim como ninguém aprende física do mesmo jeito que aprende sociologia. Não dá. Não é assim que funciona. São coisas diferentes. Usam áreas predominantemente diferentes no cérebro, enquanto um lado, né, exige mais imersão e compreensão do quadro geral para que você seja capaz de articular informações distintas. O outro exige um trabalho de fundamentação e construção em andares. Né? Você tem que não adianta tentar entender uma questão que cobra, né, uma questão clássica, por exemplo, da SpaceX de física, que cobra uma mistura, uma da caixa d'água, que tem uma certa quantidade de pessoas na casa,
Aí tem um negócio de hidrodinâmica, tem um negócio de vazão, tem um negócio de potência, tem um negócio de calorimetria, a questão clássica lá da prepzinha. Bom, veja, não adianta eu tentar fazer essa questão de física, que cobre um pouco de tudo, se eu não sei calorimetria, se eu não sei hidrodinâmica, se eu não entendo a lógica da vazão, se eu não entendo a lógica da potência, se eu não... Então, assim, eu vou construindo aos poucos. Não? Uma informação vai se juntando na outra. É assim mesmo, é assim que tem que ser, é assim que funciona, está tudo certo. Assim como esse negócio de nota, né? Pessoal, esse negócio de nota é assim mesmo, é assim que funciona, está tudo certo, e assim vai ser. Não se dá saltos de uma hora para outra. Né? Ninguém. Claro, existem casos excepcionais, né? Por exemplo, eu consegui ser aprovado na SpaceX em 10 meses. Né? Eu comecei a estudar em novembro, estava aprovado na SpaceX em setembro. Novembro de 2017, setembro de 2018 estava aprovado. Mas por que esse meu caso foi excepcional? Porque eu fiz um concentrado de reprovações primeiro, que me deu a substância do fracasso suficiente para depois conseguir o sucesso. Então, a coisa você não nota. Né? O fracasso acumulado, se você souber pegar isso e reverter esse fracasso em experiência, em aprendizado, ele acelera o teu sucesso. Né? Então, pô, eu já tinha reprovado 4 vezes, né, num único ano, ali, numa sequência de um ano, de novembro de 2016 a novembro de 2017, eu já tinha fracassado 4 vezes, já tinha fracassado não só nos estudos, mas nas outras atividades que eu estava querendo fazer. Né? Tinha fracassado no namorico que eu tinha lá, eu já tinha me desiludido com a política, eu já tinha, então, estava iludido com política ainda. Entrei numa faculdade pública, notei que aquilo tudo era uma palhaçada. Então, assim, numa sequência de um ano, num espacinho aí curto, eu fui me desiludindo com um monte de coisa, fui fazendo um monte de besteira. Aí peguei esse acumulado, né? Falei, bom, agora já fiz um monte de besteira, então já posso romper com tudo isso aqui e fazer a coisa certa a partir de agora. Né? Então, eu tive essa experiência de ter um fracasso acumulado que me levou para o sucesso. E isso é uma coisa que, às vezes, vocês têm medo de fazer. Por exemplo, você quer passar no Enem, mas aí você tem medo de se inscrever em vários vestibulares e ir lá e fazer um monte de coisa. Né? Você tem medo, por quê? Porque tem medo de ver um resultado negativo. Né? Você quer passar na AFA, mas você tem medo de se inscrever para fazer a prova da IA, fazer a prova da IAM, para fazer a prova da ESA, para fazer as outras provas militares, né? Para fazer até vestibulares civis também, que nada tem a ver com a AFA. Mas para quê? Para você testar suas habilidades, para você botar suas habilidades para funcionar simplesmente. Não é para você necessariamente ser aprovado, tá entendendo? Mas é para que você consiga adquirir aquela carapaça de chegar na prova e notar que aquilo não tem grande. Isso aqui não é nada de outro mundo, tá entendendo? É essa postura assim, de você chegar na prova e dizer, só mais uma prova. Assim como um jogador profissional, ele vai encarar, por exemplo, um jogador de futebol profissional, ele vai olhar para qualquer jogo como, isso aqui é só mais um jogo, né? Assim, a gente nota que, por exemplo, a seleção brasileira nos últimos anos, ela vem ficando cada vez pior. E por quê? Em grande medida, a gente vê a reação emocional dos jogadores brasileiros diante da pressão. São sujeitinhos fracos, ficam chorando, né? Assim, porra, cara, se tu tá chorando diante do jogo, você já tá mal, né? Porque eu quero ganhar para fazer as crianças brasileiras felizes. Assim, cara, porra, tu tá chorando para fazer o negócio sair da tua profissão, né? Tua profissão é chutar a bola pro gol, entendeu, meu filho? Aí tu tá chorando. É óbvio que tu vai perder. Sim. Tipo, compara isso, sei lá, tu já viu o Senna, algum vídeo do Senna chorando antes de alguma corrida, que ele queria fazer as crianças brasileiras felizes? Já viu algum vídeo do Cristiano Ronaldo chorando antes de algum jogo que ele queria fazer as crianças portuguesas felizes? Já viu algum vídeo do Usain Bolt chorando antes de alguma corrida? Eu já vi os caras chorando depois que ganhou, né? De emoção, assim. Cara, porra, fui campeão. Aí o cara derrama aquelas lágrimas, assim, de vitória, né? De alegria, de realização. Falou, caramba, aquela frase maravilhosa do Usain Bolt, né? Passei 4 anos correndo, treinando para correr 4 segundos. Assim, caramba, olha aqui, ó. Tá aqui a realização, né? Tá aqui a realização do negócio. É isso aí, David, né? Nos estudos o negócio é agir igual o Romário. Meu irmão, o Romário entra no jogo como just business. Businessman doing business. Né? Completamente sereno. Com cara que foda-se. É só mais um jogo, né? Só mais um jogo. É a postura do Romário. Não, é entrar no jogo e falar o que vier é peixe. O que vier é peixe. Deixa eu ver as dúvidas de vocês aqui.
o David tinha mandado, mas como lidar com as pressões internas que podem aparecer depois de tanto tempo estudando, não cair no erro de querer algo mais fácil. David, aqui está uma coisa que a tua pergunta, você não notou, mas ela já revela uma puta tensão aqui entre o teu superego e o teu id. Isso aqui está preso dentro de uma estrutura, né, ali da psicanálise, cara. Por um lado, você tem uma visão de você que eu não sou o tipo de pessoa que desiste, que vai correr para algo mais fácil, etc, etc. E por outro, né, você tem a vontade genuína, assim, de, cara, eu tô puta cansado, né, assim, pô, tô cansadão desse negócio já. Queria passar logo num negócio mais fácil aí, ficar de boa. E aí, enquanto você fica nessa tensão, você tá paralisado, entendeu? Você não sai do lugar. Você tem que, na verdade, reintegrar essas duas coisas, que isso é a reabsorção das circunstâncias concretas. Como é que eu reintegro isso? Eu reintegro da seguinte forma. Eu não fico olhando só para a prova difícil. Eu falo assim, cara, eu vou fazer tudo que é prova aí que passar pela minha frente que tem a ver com o que eu quero, né? Quando eu estava estudando para concursos militares, por exemplo. Hoje não, né? Hoje, eu já falei para vocês, hoje, para mim, esse fazer provas é um esporte. Hoje, para mim, esse negócio não é tão... Eu não estou querendo definir minha vida. Minha vida já tá definida. Pô. Eu já sou professor, né? Eu já sou professor, já sou neuropsicopedagogo, já sou pai, já sou marido. Eu já tenho alguns quadros estáveis. Eu sei que o que vocês estão passando é diferente. Mas quando eu estava querendo definir minha vida ainda, até eu encontrar o meu caminho para falar, realmente o meu negócio vai ser professor, né? Não vai ser ficar procurando mais um concurso para fazer. Eu conseguia fazer isso de que forma? Eu falei, cara, eu vou fazer tudo que é prova aqui que passar pela minha frente. Prova fácil, prova difícil, que eu queira fazer realmente. Então, eu vou olhar aqui, cara, tem um concurso da prefeitura de zelador da escola municipal. Mas se eu estou a fim de fazer, eu vou lá e faço. Eu não vou ficar com esse negócio de, não, porque eu tenho uma imagem a zelar, né, sobre mim. Não, cara, tu vai chegar lá e tu vai fazer, faz a prova. Se você conseguir a aprovação nessa prova, nesse concurso, isso potencializa a sua confiança, tanto interna quanto externa. As pessoas vão acreditar mais em você. Eu sempre digo o seguinte, confiança vem de resultado. Se você consegue a aprovação, por exemplo, num vestibular, há muita gente no Enem não olha isso, né? O cara já olha assim, eu queria medicina, não consegui. Mas o sujeito ficou, sei lá, com 750 de média. Meu filho, você ficou com 750 de média, o que você vai fazer? Você vê o que você pode entrar. Não estou falando para você se matricular, não. Mas para você comemorar. Fala assim, olha, se eu quisesse fazer direito na faculdade tal, eu podia fazer. Se eu quisesse fazer psicologia na faculdade tal, eu poderia fazer. Isso cria em você e cria nas outras pessoas que às vezes estão duvidando de você, já cria aqui, ó. Não, ele passou em direito. Porra, ele passou em psicologia, né? Ele não é um fracassado que está há 10 anos fazendo um negócio lá sem resultado nenhum. Não, 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 não. Ele está tendo resultado. Ele ainda não obteve o resultado que ele quer, mas ele está tendo resultado. Está aqui, olha aqui a classificação dele. Olha aqui a aprovação dele. Então você vai lá, exato, né, Isabela? A Isabela vivenciou isso, né? Com sua permissão, vou contar aqui por alto tua história com o negócio do correio, né? A Isabela estava lá com a moral baixa, fez a prova da AFA, não conseguiu a aprovação. Foi fazer a prova do correio, o que aconteceu com ela? Ela conseguiu uma nota muito acima do que ela mesmo esperava, porque ela não foi fazer essa prova assim, né? Muito bem preparada, não estava anos estudando. Conseguiu uma nota acima do que ela esperava na prova do correio. Quando ela olhou para isso, ela me mandou uma mensagem falando assim: professor, eu, eu senti uma vontade de ir a mais, uma vontade de fazer mais agora, porque eu vi resultado. Eu vi resultado. Eu vi que eu melhorei. Eu vi que eu tive eu ainda não consegui a aprovação, nem a aprovação do que eu quero, mas eu vi que é possível. Eu vi que é possível. Uma coisa que antes eu não estava vendo. Então é muito importante, David, você lembrar desse negócio. Ver que é possível é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer na tua trajetória. É aquela sensação de você olhar para a prova e você falar assim, cara, pô, eu passei aqui num concurso que eu nem queria, mas caramba, eu passei num concurso. Tá entendendo? Eu passei no concurso. Meu Deus, né? Eu passei aqui no vestibular que eu não queria. Eu passei numa faculdade que eu não vou cursar. Mas eu passei. Eu passei. Eu tenho esse resultado. Está aqui feito e acabou. Essas coisas se tornam marcos na nossa vida. A gente tem assim, não, eu tenho esse resultado. Eu tenho esse resultado aqui, isso aqui eu alcancei. Você sai daquela coisa meio nebulosa de não saber muito bem o que você está fazendo, né? E você passa a ter uma concretude muito maior. E é interessante quando, olha aí, ó, Correio e o Enem do ano retrasado, Engenharia Mecânica na UERJ,
e a PUC é Ciência Aeronáutica. O Enem que fiz só estudando com a Ford, tá vendo? Então, assim, é esse tipo de coisa, tá entendendo? É esse tipo de coisa que eu tô falando, né? Essa concretude de você olhar e ver com muita clareza o que você está fazendo. Você saber de verdade, assim, caramba, eu estou construindo, é o que eu volto para o ponto da narrativa biográfica. Estou construindo a história da minha vida. E nesse capítulo específico aqui do estudo para o vestibular, do estudo para o concurso, essas aqui já são minhas realizações, já são coisas que eu fiz. Ninguém pode retirar de mim. São os marcos que eu já tenho. Que eu já tenho. Está aqui. A partir dessa construção gradual, né, dos marcos que você vai tendo, você vai vendo uma confiança cada vez maior surgir em você para ter essa postura de Romário, né, diante do jogo. Tipo, é só mais um jogo, cara. Vambora, vambora. Não tem esse negócio de ficar idolatrando a prova, não tem esse negócio de ficar associando um valor pessoal. Né? Não, 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 é só mais um jogo. Então, quando você, por exemplo, aconteceu comigo, né? Quando eu passei em primeiro lugar no CFO, cara, no mesmo ano eu passei uma porrada de prova junto. Foi a primeira vez que eu tive uma nota boa no Enem também. Por quê? Porque, pô, eu tava fazendo tudo que é prova, né? Eu tava fazendo tudo que é prova, eu tava realmente ali trabalhando em cima. Eu tava realmente ali atirando, né? E atirando, não atirando para tudo quanto é lado, né? Não entenda errado aqui, mas olhando, treinando somente para o meu foco, treinando para o foco do CFO CBMR, mas aproveitando todas as oportunidades que eu tivesse para me desafiar. Porque cada desafio, cada prova que você faz, você cresce um pouco. Você aprende um pouco mais sobre a administração do tempo, a administração das suas emoções, a administração do seu desconhecimento. A coisa que as pessoas têm uma dificuldade absurda. Você já notou que aqui no Brasil, o nego tem uma dificuldade absurda de dizer assim, não sei. As pessoas não falam não sei, cara. Tipo, tu pergunta um negócio, o cara claramente não sabe, né, do que ele está falando e ele não admite, ele não quer dar o braço a torcer de que ele está perdidaço e ele não tem ideia do que você está falando. Então ele começa a inventar um conhecimento e tal. Isso faz muito mal, tá? Isso faz muito mal pra gente. Não admitir, por exemplo, que não sabe o que não sabe e que sabe o que sabe. Então, se chegar numa prova, é um dos melhores antídotos que tem para essa soberba intelectual. Você chegar numa prova lá de concurso vestibular, você se depara com uma questão que ou você tem que falar assim, eu sei fazer, ou você tem que falar, não sei fazer. Não tem meio termo, entendeu? Não tem muito para onde fugir. Isso faz um bem muito grande. Você começa a voltar um pouquinho para a realidade. Você sai dessa nebulosidade, assim, dessa coisa meio, em geral, de tá, sempre tem que se defender e mostrar que você está certo, etc. Não, não. É exatamente por esse crescimento que eu adquiri, né, fazendo muitas provas e, né, depois orientando as pessoas e ajudando centenas de pessoas que eu vi literalmente se curando de neuroses por causa disso, né, por verem a verdade sobre si mesmo. Tá bom, não foi aprovado, isso não é um julgamento sobre mim, só que não deu tempo ainda de eu adquirir o conhecimento todo. Que eu não tenho medo nenhum de falar minha nota no Enem, que eu não tenho medo nenhum de falar a quantidade de acertos, de mostrar onde eu erro. O pessoal que é aluno da Forja de Cadetes, por exemplo, né? Eu acho que é a única mentoria do mundo em que eu vou sentar com você, vou mostrar para você as questões e vou mostrar para você, isso aqui eu estou tentando fazer e não estou acertando. Assim, eu mostro, cara, isso aqui eu não estou acertando, não. Tá dando certo. Eu não fico bancando gostosão, né? Eu não fico ali procurando mostrar o tempo todo. Olha, eu sei tudo, tá? Vocês são muito burros. Eu sou muito inteligente. Eu sou o gorila da bola azul que sabe tudo. Haha, olha só como eu sou inteligente. Não, cara, quando eu não consigo fazer alguma coisa, eu falo, né? Isso aqui eu tô conseguindo, não. Não, tô conseguindo, não. Na próxima aula eu vou tentar isso aqui. Não, porque a quantidade de questões que isso acontece são pouquíssimas, né? Por quê? Eu já tenho muita experiência, mas acontece. Mas acontece. E isso é muito mais valioso para quem é aluno do que, por exemplo, esse negócio de você ficar bancando, né? Você bancando o tempo todo que você é muito inteligente, não sei o quê, e que os alunos têm que ficar ali copiando você em tudo, absolutamente tudo. Não. Eu fui aprovado em primeiro lugar errando certas coisas também, né? E foi através dos erros que eu cometi que eu aprendi o que eu precisava melhorar. Foram os erros que eu cometi que jogaram luz ao que eu precisava melhorar para as próximas fases, né? Para as próximas etapas que eu tinha que passar. É assim que funciona, pessoal. Isso aí é direto e reto. E a gente vai se ajudando um ao outro lá no Forte Cadete. Exatamente, Pedro. Exatamente. E, cara, isso é a postura para você conseguir sucesso em qualquer empreitada na sua vida. Essa sinceridade. Sinceridade.
É uma coisa que falta muitas vezes. Eu tenho, por exemplo, certeza que um monte de gente vai pegar as notas agora, né, que saíram do Enem. Muita gente vai ter tido notas muito ruins, muito ruins. E não vai falar a verdade, por exemplo, para o pai, para a mãe, seja porque tem cobranças familiar, seja porque tem medo de ser julgado, seja porque a pessoa não vai falar a verdade para o pai e para a mãe. Sendo que, veja, esconder a sua nota do Enem não vai fazer a sua nota magicamente mudar, né? Eles vão perguntar quando vier o SISU, e aí, passou? E você vai ter que dizer que não. E aí você vai falar o quê? Que a culpa foi do Lula, que mudou, foi o Bolsonaro, né? Foi a inflação alta do dólar, foi o quê? O que é? Qual vai ser a desculpa da vez, né? Parar com isso, vamos ser sinceros. Em grande medida, eu até vejo, né, as pessoas têm muitos problemas familiares que elas gostam de viver em teatrinhos de sombras. Isso é uma coisa que o nego não para prestar atenção. O cara vive em teatrinhos de sombras, ou seja, fica ali né, bancando, foi o Haddad que taxou, o homem taxa. O cara fica bancando um negócio ali para a família, né? Aí você nunca diz para sua família, você nunca diz para seu pai, para sua mãe, por sua vez, seu pai, sua mãe também não tem o costume de dizer com clareza o que querem, com sinceridade, com o coração aberto. Não, fica todo mundo deixando as coisas subentendidas, né? Tudo é em meias palavras, isso faz um mal danado, né? Isso mata a alma no longo prazo. Por as fake news, isso aí, né? Pô, foi porque o Mark Zuckerberg suspendeu a moderação de posts, né? Nas redes sociais da Meta, pronto, e por isso você tirou a nota baixa. Mano. É isso aí, mano. É isso aí. Beleza? Então, respondi. Teve aqui a dúvida também do Lucas, né? Eu acho que tu já respondeu a minha pergunta. Quando eu estudava, eu tinha uma necessidade absoluta de querer decorar todas as informações logo no primeiro contato, jogando tudo no Anki. Faltava audácia, não conseguia nem sair do lugar. Lucas, pois é, cara, não existe esse negócio de você conseguir. Primeiro, o objetivo do estudo não é que você consiga decorar mecanicamente todas as informações que são apresentadas. Né? Não dá, simplesmente não é assim que funciona. Isso funciona se você quer fazer a provinha da escola, a provinha da faculdade, né? Que você já sabe qual é o recorte de conteúdos que serão cobrados ali. Então, você decora aqueles conteúdos superficialmente, eles ficam ali na ponta do iceberg da tua memória, né? Ficam na tua memória de trabalho. Você vai lá, cospe tudo, depois esquece tudo. Vida que segue. Né? Isso funciona para a escola, para a faculdade. Mas quando você vai encarar um desafio competitivo real, né? Como uma prova de concurso, prova de vestibular, que tem uma quantidade muito grande de assuntos sendo cobrados, não dá para fazer isso. Então, qual é o objetivo? É aprender de verdade. E a aprendizagem ela exige diversos pontos de contato. Retomo aqui com vocês aquela velha necessidade, né, de olhar para onde? Olhar para andar de bicicleta. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, você não aprendeu de uma única vez, né? Você foi aprendendo em cima de vários pontos de contato. Primeiro você pegou a lógica da coisa, depois você começou a tentar fazer e você caía, mesmo tendo rodinha, você tropeçava, você não entendia, né? Você ia pedalar errado, pedalava ao contrário, né? Soltava a corrente da bicicleta e assim vai. Né? São os vários pontos de contato ao longo dos dias, tentando fazer as coisas, você vai tendo, né, uma clareza maior do que você tem que fazer de verdade, o que você está fazendo errado, o que tem que melhorar. Né? E é assim também com o conteúdo. Por isso, eu recomendo, quando vamos falar de revisão, a prática da revisão eterna e da revisão futura. Né? Por quê? Porque ela te dá esse assentamento, essa maior certeza do que você está fazendo. Francisco, o que eu devo fazer quando eu estou em um dia 100% sem foco? Muito boa pergunta, Francisco. Tipo, eu tento estudar, mas fico lendo e relendo, não consigo entender o que está na questão ou o que os professores estão falando. Tem alguma dica? Cara, já aconteceu muito comigo isso, tá? Esse negócio de acabar ficando sem foco, né, num determinado dia. Parece que as metas que eu coloquei, elas não batem, né, não encaixam. Parece que o dia tá de cabeça para baixo e eu tô tentando botar, sabe aquele brinquedinho de criança, né, de encaixar a peça da bolinha, a peça do quadradinho, parece que eu tô tentando encaixar triângulo na bolinha, né? Tô tentando botar a peça no lugar errado. O que eu faço sempre que eu me deparo com esses dias, eles não acontecem somente nos estudos, eles também acontecem no trabalho. Por exemplo, às vezes eu me coloco certas metas aqui, eu tenho que gravar tantas aulas. Pô, eu tenho que gravar um curso lá de linguagens para o CFOCBMED, né? Eu já gravei uma parte, vou terminar de gravar para o TM. Agora, nos últimos dias foi impossível porque eu estava em viagem. Mas aconteceu de um dia de eu ter falado, não, hoje eu vou finalizar esse curso. Eu sentei para gravar e simplesmente as coisas não saíam, né? Não fluíam.
E aí até as máquinas conspiram contra a gente, né? O computador trava, o iPad trava, as coisas começam a dar ruim. Até as máquinas conspiram contra a gente nesses dias, né? A internet cai e assim vai. O que eu sempre encontro como uma coisa interessante é tirar a pressão. É olhar e notar assim, cara, as metas que eu coloquei, elas foram arbitrárias. Elas não estavam olhando para as circunstâncias concretas em que eu me encontro agora. E a raiva só aumenta, exatamente. Elas foram arbitrárias. Eu decidi essas metas num momento diferente. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte: eu vou refazer as metas. Vamos lá. Eu não vou, em absoluto, chutar o balde, né? Eu não vou dizer assim, então não vou estudar hoje, vou ficar aqui dormindo o dia inteiro, né? Vou ficar vendo TikTok, né? Não estou com vontade de estudar, vou ficar vendo TikTok. Não, não. Você refaz. Como é que você refaz? Pô, cara, o meu objetivo hoje era assistir aula. Mas vamos ser sinceros, não está saindo. Então eu posso contornar esse obstáculo. Como? Pô, eu vou fazer uma excelente revisão com questões. E depois eu estou livre para fazer outra coisa que eu quero fazer. Eu vou fazer 10 questões de cada matéria do meu concurso, mas estudando essas questões mesmo. Vou abrir lá um banco de questões, vou fazer 10 questões assim, profundas, né, para revisar de verdade, fazer uma revisão bonita de todos os assuntos que eu já estudei, né, assistindo a resolução das questões que eu errar, tentando pegar um pouquinho ali da lógica dos conteúdos, vou usar um chat GPT para me ajudar, né, entender por que eu errei aqui, por que eu errei acolá. Vou fazer isso, beleza. Você já vai notar que só de mudar a meta já dá uma respirada, cara. Já muda, entendeu? É como se você conseguisse voltar a respirar. Você entende, isso aqui vai funcionar, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Só de você mudar os ares, você já vai ter animação, vai ficar melhor. E sim, absoluto, mesmo você mudando a meta, você fala assim, porra, não tá funcionando, você tem que ativar o corpo, tem que mudar o estado emocional. Como é que eu faço essa mudança de estado? Meu irmão, toma um banho gelado, bota um sapato, corre em volta do quarteirão, volta, toma outro banho gelado, bebe bastante água, senta e tenta estudar agora. Ainda não está funcionando, faz um exercício respiratório, né? Medita e vai. Você vai notar que a mudança do estado emocional e a mudança das metas te dá novos ares, te dá, né, uma visão diferente da coisa e já te coloca na trilha para você conseguir agir, entendeu? Para você sair daquele travamento, né? Você fica ali travado, como se você tivesse enguiçado com o carro na estrada. Veja, se você enguiçou com o carro na estrada, uma das piores coisas que você pode fazer é ficar só parado do lado do carro, olhando para a cara dele e ele olhando para a sua, né? Ou você tenta dar um tranco nele, se isso não for possível, você liga para algum reboque. Se não tem sinal onde você está, você vai andando até onde tenha sinal e assim vai, né? Você tem que agir, você tem que agir. Se você só fica parado contemplando o problema, aí você agora tem dois problemas. Você tem o problema original que você tem que resolver e você tem um problema de você estar no estado emocional errado. Em vez de você estar agindo para resolver o problema, você está agora contemplando o problema. Problemas não foram feitos para serem contemplados, né? Foram feitos para serem resolvidos. É diferente. Beleza, Francisco? E a Gabriela perguntou aqui, mestre, estava pensando em participar de uma mentoria de matemática de um professor. Eu fiz parte dessa mentoria, mas acabei saindo devido ao nível que estava, não estava conseguindo acompanhar. Pela quantidade de aulas que tinha em determinado assunto. Penso que voltar para a mentoria esse ano, mas fico com esse receio. O que aconselha? Entro, como foi ano passado, acredito que mudou mais, não sei. Gabriela, eu acho que não é uma... Tua intuição não está te enganando aqui, né? Ao dizer para você que você precisa de uma mentoria, você precisa de um acompanhamento mais especializado. Mas eu acredito que seria interessante você procurar, se você já fez essa mentoria e não funcionou muito bem, é melhor você procurar uma outra, tá? Você procurar uma outra. Matheus, mas isso por quê? Porque o professor é ruim? Não tem nada a ver com isso. É por um problema propriamente psicológico, que é o seguinte, quando a gente revê coisas que nós já conhecemos, a gente vai lá e revê essas coisas, em geral a gente dá menos atenção para elas. Então, por exemplo, se você for reassistir, você pode ver um drama que o aluno de cursinho preparatório presencial passa. É que quando vira o ano, ele vai ver as mesmas matérias de novo. E ele já não tem saco. Né? Ele vai sentar para assistir a aula e ele não vai aprender nada novo da aula, porque provavelmente é o mesmo professor dando a mesma aula, né? Na mesma sala de aula. Então, assim, ele já meio que parece que está vivendo um déjà vu, né? Já vi esse negócio aqui, cara, isso aqui eu já sei. Você fica sem saco diante daquilo, né? Aquilo ali não tem aquele brilho de é uma coisa nova. Não desperta dopamina, entendeu? Não tem dopamina de desejo no teu cérebro, é novidade. Não tem novidade. Eu só tô revendo a mesma coisa chata, fica entediado.
Então, se você pega outra mentoria aí de um outro professor de matemática que te ajude nisso, você vai ver as coisas por um outro ângulo. E aí, às vezes, até essas matérias nas quais você ficou travada, você vai conseguir superá-las. Isso acontece bastante, né? Às vezes, já aconteceu comigo, né? De eu estar tentando entender um conteúdo que um professor está tentando me ensinar, e de forma alguma aquilo entra na minha cabeça, né? Só pelo que o professor falou. Daí eu vou e procuro outro professor, outra aula, uma aula às vezes no YouTube mesmo, daquele assunto. E só por ter visto uma explicação um pouquinho diferente, né, apresentada por uma outra voz, por um outro ângulo, aí eu consigo entender. Quantas vezes já me aconteceu? Quantas vezes? Né? Isso não é culpa do professor, isso não é culpa sua, isso é simplesmente como as coisas são. Né? Não é um julgamento do nível do professor. Eu me lembro que tinha um professor de química na escola que ele ficou bravo, né, quando ele descobriu que eu estava vendo, na época, quando estava começando esse negócio de ter aulas no YouTube, né, de conteúdos, e tinha um professor de química que tinha ficado famoso no YouTube, eu não me lembro mais o nome dele, já tem muitos anos isso. E aí eu comecei a ver as aulas dele, e eu estava entendendo química pela primeira vez na minha vida, né? Com o professor na escola eu não conseguia entender. Aí vendo as aulas lá no YouTube, eu comecei a entender. E, pô, eu fiquei animado e eu fui falar pro professor, né? Eu fui falar pro professor. Eu tava em dependência isso na época, né? Foi no terceiro ano. Do segundo pro terceiro ano, eu fiquei em dependência em química. E aí eu tinha aulas específicas com esse professor. Era só eu e mais dois, eu acho. Era eu e mais dois, eu e mais um. Um negócio desse assim. Era uma turminha pequenininha. Era quase aula particular. Com esse professor que era da escola, né? Eu fui contar para ele, todo animado. Falei, professor, eu tô conseguindo entender esse conteúdo pela primeira vez, porque eu assisti as aulas do fulano de tal no YouTube. Aí ele fez uma cara, sabe aquela cara de quem comeu e não gostou? E ele olhou para mim assim e falou: eu proíbo você de ficar vendo aula de outro professor no YouTube. Você tem que assistir, você tem que estudar comigo. Você quer... Cara, aquilo me deu um baque, sabe? Porque eu pensei que ele ia ficar feliz e foi uma reação completamente contrária do que eu esperava. E acabou que eu parei mesmo. Eu era novinho, né? Tá no terceiro ano e tal. Eu parei mesmo de ver as aulas lá do outro professor. E aí eu fiquei na burra ainda em química de novo. Aí eu já não entendia as aulas dele, eu já não entendia mais nada, né? Só fui levando, mas consegui ser aprovado no final. Mas saí da escola sem saber quase nada de química. Então isso acontece também, né? Às vezes o professor tem um certo ciúme, né, do fato de um aluno estar assistindo a aula por uma outra fonte. Isso, cara, não tem nada a ver, né? Assim, o aluno tem que assistir a aula aonde faz mais sentido para ele, porque você como professor, o seu objetivo tem que ser o quê? Fazer com que seu aluno deixe de ser aluno, só estudante, né? Ele vai ser seu aluno somente enquanto ele está sentado ouvindo você dar aula. Agora, uma vez que acabou aquela aula ali, você quer que ele seja estudante na vida dele, que ele procure múltiplas fontes de informação, que ele, né, tem esse expediente, essa ação. Esse professor queria exatamente o contrário, ele queria que eu continuasse sendo somente aluno, né? Que eu me contentasse de ser aluno dele. Então, veja, que visão pedagógica era essa que ele tinha? Uma visão completamente torta. Uma visão completamente torta. Então, Gabriela, lembra disso, tá? Procura outra fonte agora. Não que o professor com quem você tenha feito esse treinamento tenha sido ruim ou bom, não é um julgamento sobre o professor, nem um julgamento sobre você. É só sobre como que as coisas são mesmo. Nosso cérebro aprende melhor quando você olha de outro ponto de vista, né? Quando você olha por outro ângulo um determinado assunto. E às vezes um outro professor vai explicar por outro ângulo que vai fazer todo sentido para você. Né? Um assunto que pode ser fácil, que os outros vão estar entendendo com aquele professor primeiro, né? Que você não entendeu. Tá tudo certo. Quantas vezes aconteceu comigo, né? Em curso preparatório, assim, tinha um professor que eu adorava, lá de matemática, de trigonometria. Eu ficava encantado com as aulas dele. As aulas dele, para mim, assim, pô, eu viajava na trigonometria com ele. E ninguém mais na sala entendia o cara. Na sala eu era o único que eu gostava dele. Ele entrava, o pessoal já fechava a cara para ele, né? Porque ninguém entendia o que ele falava, e eu entendia. Então chegou uma hora que ficou uma situação bem estranha, assim, porque a aula era literalmente só para mim, né? Ele explicava olhando para mim, assim, me olhando nos olhos. Pô, tava felizão ali, né? É isso aí, mestre. Porra, tô entendendo, vambora. A aula era eu e ele, ninguém mais ali na sala tava entendendo o que ele tava fazendo. Ele fazia o círculo trigonométrico, puxava para cá, puxava para lá. Até hoje eu me lembro das explicações dele sobre o círculo trigonométrico, a lógica do círculo trigonométrico, porque ninguém lá na sala entendia, porque os caras só queriam decorar a fórmula. E ele queria ensinar a lógica do círculo trigonométrico, né? Que ele queria mostrar que existe uma lógica, uma harmonia, e que o círculo trigonométrico é a razão para os gráficos, né? Os gráficos de cosseno e seno, que existe uma lógica ali.
pelo fato de ir para 1, menos 1, 1, menos 1, né? Então você tem aquela ondulação, e as ondulações são curvas que vão, né? Elas não se encontram, né? Enquanto uma está com uma crista aqui, a outra vai estar com um vale logo do lado, né? Então, é como vem assim, né? O cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno. Ele ia explicando essas coisas e abria a minha mente. Assim, eu estou visualizando pela primeira vez na minha vida isso. E os outros não entendiam nada do que ele estava falando. Era culpa dele? Não. Né? Era culpa minha? Não, era culpa deles também. É simplesmente como as coisas são. Né? Existe uma certa connaturalidade, uma certa confluência que a gente precisa respeitar. Então, se você tenta... Isso aqui é muito importante para quem vai, por exemplo, agora estudar para o Enem novamente este ano, né? Vai estudar novamente aí para os concursos este ano. Né? Você sempre tem que procurar novas fontes. Tá? Não necessariamente trocar de curso, por exemplo, mas complementa o conteúdo lá do teu curso também com aulas no YouTube. Complementa o que você já está acostumado a ver no curso presencial que você vai, com conteúdo no YouTube com listas a mais, né? Não fica só na apostila do cursinho, não fica só nas listas de questão que o curso preparatório online te deu. Pega outras listas, vai para o banco de questão, assim vai. Né? Você vai fazendo esse a mais, e esse a mais ele te dá o assentamento que você precisa para ir mais longe. Beleza? Show. Alguém mais quer mandar alguma coisa aí? Gabriela já agradeceu aqui. Vamos ver se alguém mais vai mandar alguma dúvida. O Nicolas falou, buscar questões por inteligência artificial é melhor que os bancos de questões convencionais? Tenho essa dúvida. Nicolas, não acho que esse negócio de buscar questão por inteligência artificial seja muito bom. Né? Eu já tentei utilizar, por exemplo, o ChatGPT para buscar questões de forma direta, né, para alguns concursos, tipo concurso de diplomata, né, que eu vou fazer. E acabou que o ChatGPT ele não me trouxe as questões. Não é, mesmo que você mande ele explicitamente, né, você cria um prompt e mande ele explicitamente, pegar questões direto da prova, ele sempre acaba modificando as questões. Ele sempre acaba criando questões novas. Essas questões elas podem ser úteis para revisar, tá? Para fazer revisão, por exemplo, fazer a revisão eterna, mas não fazer a revisão futura. Eu utilizei durante bastante tempo aqui o ChatGPT para ele ir criando questões que eu podia fazer para revisar, por exemplo, o conteúdo lá de diplomata. E é bem legal, tá bem legal para isso, porque ele vai criar questões com base naquilo que você mandar, com base no modelo da banca. Mas ele não vai te dar, é muito difícil que você consiga fazer ele realmente te dar as questões da banca, entendeu? Então, ter um banco de questões é uma necessidade, beleza? É uma necessidade até porque o banco de questões ele vai apresentar para você aquilo que você realmente vai enfrentar na prova, né? Não uma aproximação. Embora as questões que o ChatGPT tenha feito sejam muito boas, beleza? Questões muito boas. O professor Paulo Davi perguntou, professor, como posso me recompensar após um dia bom de estudos? Paulo, sempre com alguma atividade que você já queira fazer, né? Você vê um filme que você quer, você vê um episódio de uma série, né? Você jogar alguma coisa que você gosta de jogar, se você já bateu todas as suas metas, você ir conversar com a tua namorada, se você namora, né? Trocar uma ideia com teu amigo, né? Ir na rua, encontrar lá teus amigos que você já não fala há tanto tempo. São esse tipo de coisa que você vai utilizar para se recompensar. Atividades que não vão sobrecarregar o teu cérebro. As pessoas às vezes me ouvem, né? O Gustavo perguntou para mandar uma dúvida, vai ser em relação com a aula. Já foi em Bom Jesus da Lapa, professor? Muito lindo lá. Não, nunca fui, não. Nunca fui, não. Agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei curioso, Gustavo. Tá aí, ó, o Paulo, né? Você pode se recompensar em Bom Jesus da Lapa, pô. Você vai num lugar maneiro, pô. Você vê um lugar legal. É uma coisa que eu fazia às vezes. Mas eu sou meio biruta, né? Sou meio tanto na cabeça. Agora, o negócio que eu fazia às vezes quando eu terminava de estudar, em 2018, quando eu estava estudando no SpaceX, tinha dias assim que eu estava mais tranquilo, eu não estava muito afim, já estava de saco cheio, já tinha batido muita meta, já tinha feito bastante questão e tal, já estava bem, né? Aí, cara, eu pegava o trem, né, no Rio de Janeiro, assim, eu pegava o trem da Supervia, ali na estação de Cascadura, que era onde eu morava, e aí eu ia até a Central, na Central eu pegava o metrô, ia lá para a Zona Sul, tipo, eu ia para Copacabana, olhava a praia, cruzava os braços, olhava a praia, é bonito isso aqui, né? Bonitão. Aí depois eu voltava.
Eu pegava o metrô de novo para Central, pegava o trem e voltava para casa. Era um negócio que eu gostava de fazer, assim. No meio do caminho eu ia ouvindo, né? Aula, podcast, etc. Entendeu? Eu ia. Cara, eu quero passear. Eu ia lá, pô. Eu ia lá. Eu sou meio maluco, né? Eu sou meio maluco. Tinha vezes que eu ia andar no Parque Madureira, né? Só eu, pô. Andar no Parque Madureira. Eu pegava o trem para Madureira, descia ali na estação, aí ia no shopping Madureira, né? Tomar um sorvete lá, uma casquinha, e andava no Parque Madureira, né? Aí tu vê de tudo no Parque Madureira, é coisa maravilhosa. Tu vê de tudo lá no Parque Madureira. Eu fazia essas coisas, assim, sabe? Porque tinha me dado vontade. É isso. Quando não, eu lia, né? Também, às vezes, eu gostava de ir pro trem, porque eu não estava conseguindo me concentrar na leitura em casa. Então, eu pegava meu livro, isso era tipo 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Então, era um horário que não tinha ninguém no trem. Aí eu pegava meu livro, sentava no trem, ficava lendo, ia lendo. Aí pegava o metrô, ia lendo. E, maravilha, cara. Assim, é uma coisa interessante fazer. Rapaz, mas Bom Jesus da Lapa é bonito mesmo, viu? Olha só. Olha só as fotos que o Gustavo mandou aqui pra gente. Agora eu quero ir para Bom Jesus da Lapa de verdade, né? Eu falei que eu estava curioso, mas agora eu estou muito mais curioso mesmo. Tá aí, ó, Paulo. Ó, Paulo tem que ir para Bom Jesus da Lapa quando, quando quiser se recompensar aí, cara. Maravilha, esse Bom Jesus da Lapa. É um lugar bonito. Muito bonito mesmo. Então é isso, né? Se recompensar isso, cara. Gabriela, mestre, esse mês coloquei como meta estudar só matemática e português, como o senhor tinha me aconselhado, sendo que eu penso no outro mês, ou seja, fevereiro, estudar essas duas matérias junto com outras matérias de exatas, que eu tenho dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, penso que não posso dar, vamos dizer, prioridade em algumas matérias, porque eu não fui bem ano passado na prova da PrEP. Só fui bem em história e o resto não. Mas, Gabriela, você tem que aprender as coisas com calma, né? Assim, ó, um problema que uma coisa que te falta, Gabriela, isso aqui, novamente, né? Uma análise técnica. O que te falta? É aquele negócio da live que eu fiz lá no Reprovável. Te falta audácia. Você fica querendo ter muita certeza. Você tem que testar, filha. Tá? Você tem que testar. Você tem que cair para dentro, fazer e ver os resultados. Você tem muito medo de fazer as coisas e errar. E veja, é o erro mesmo que vai mostrar para você como que você pode melhorar. Enquanto você ficar travada com medo de errar, com medo de avançar no conteúdo, com medo de fazer uma coisa, fazer outra, porque será que vai dar errado? Veja, enquanto você está parada sem fazer, você aí que está dando errado, entendeu? Porque você não está fazendo nada, você não está tendo resultado nenhum. Então, testa. Não tenta encontrar uma resposta mágica que se aplique a todos os casos. Vai lá e agora e testa. É esse teste, na realidade, que vai dar a você a resposta que você quer. Tá bom? É isso. Você tem que parar de querer a resposta certa. Se eu fizer isso aqui, certamente eu vou ter resultado. Não existe isso. Eu só posso dizer para você, certamente você vai ter resultado se você agir. Por quê? Baseado naquilo que está lá no livro dos Provérbios, né? Para todo esforço há fruto. O palavrório só traz penúria. Ou seja, quando você age com vistas a um fim, você tem algum resultado. Pode não ser o resultado que você quer. Você tem algum resultado. E esse resultado, ele já serve de orientação na realidade para você. Ele já te mostra, né, mais ou menos como agir. Ele já te mostra o caminho a seguir. Opa, errei aqui, então vou fazer tal coisa. Né? E assim vai. Assim você vai tendo uma orientação. É como aquele farol do carro que mostra 50, 100 metros à frente na estrada à noite. Mas tá tudo certo, você não precisa ver a estrada inteira, você só tem que ver 100 metros à frente. Exatamente, né, Isabela? Um mês se dedicando a ter uma base boa nas duas principais matérias não é desperdício, te ajuda nas demais, matemática e química, por exemplo. É isso aí. É isso aí. Agora, o mês tem que acontecer. Entendeu? A gente já tá, Gabriel, já tá no dia 13. Né? Então, assim, tem que fazer, filha. Vai. Corre, vambora. Se você só ficar pensando, mas será que eu devo fazer? Aí vai chegar fevereiro. Puta. Passou janeiro e eu não fiz. Aí, agora é fevereiro. Aí, passou fevereiro, eu não fiz também. Aí quando vem, chegou a prova de novo. Entendeu? Você tem que agir sem medo de errar. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente mesmo. Não podemos ter medo de errar. Por quê? O medo de errar, ele te paralisa, ele te deixa fraca, e ele vai fazendo com que você sempre seja uma pessoa que está ali esperando, né, que alguma coisa aconteça para te mostrar o caminho. E nada externo vai te mostrar o caminho. Só o que te mostra o caminho é exatamente a experiência que você adquire com os próprios erros que você comete. Então, é um negócio meio paradoxal. Você tem que agir, você tem que errar.
Você não pode ter medo de errar, porque ao errar você encontra o caminho. Enquanto você fica com medo de errar, você não age, daí tu também não encontra o caminho, você fica paralisado, fica de braço cruzado, e o tempo vai passando. Entendeu? O tempo vai passando. Então, cabeça erguida e ação, Gabriela. É isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aí. Estamos juntos, contem comigo. A gente vai ter outra direção intelectual na semana que vem, tá? Na semana que vem, porque essa aqui é a reposição do que deveria ter tido na semana passada. Então, semana que vem nos encontraremos novamente. Olha aí, o Francisco falou, Matheus, queria ter te conhecido mais cedo, estaria bem melhor. Graças a você, desinstalei o Instagram, desativei a história do YouTube, voltei a ler, só tenho a agradecer. Excelente, Francisco, excelente. É só o começo. Né? Eu gosto de falar isso, né? É só o começo. Isso aqui é sempre o primeiro passo de uma sucessão de coisas que você vai ver acontecendo. Vamos lá, vamos lá. Semana que vem a gente se encontra e aí a gente continua a conversa de fato da direção intelectual, né? Que a gente fez uma pausa nela, vocês vão lembrar daqueles nossos rabiscos, né? A gente fez uma pausa nessa nossa longa conversa da direção intelectual. Primeiro para a meditação de Natal que nós fizemos e agora para essa conversa aí sobre o Enem, etc. Mas vamos agora retomar. Beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.